E aí, Vetters? Patrick aqui com a Vered. O Dr. Gary Nolan recentemente participou do Doutor, no podcast de Jordan Peterson, e tenho alguns destaques para partilhar convosco porque o Dr. Gary Nolan disse coisas que até eu achei alarmantes. Primeiro, ele foi ameaçado por alguém da Casa Branca por falar sobre o tema UAP. E ameaçado com força letal, como o Dr. Gary Nolan o expressou. Entre outras coisas, o Dr. Gary Nolan falou do seu trabalho com a Skywatcher e ele também deixou o Dr. Jordan Peterson sabe exatamente o que ele pensa sobre esses fenômenos. E basicamente ele afirma que eles estão aqui na Terra há muito, muito tempo. E quando ele diz eles, ele se refere a alienígenas, inteligência não humana, certo? Então vamos mergulhar nisso. Esta é uma excelente entrevista do Dr. Gary Nolan. E por favor, Vetters, deem um like, ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se. Eu lanço vídeos novos toda semana sobre o fenômeno OVNI. Estou tentando chegar a 100 mil inscritos antes do fim do ano. Agora, este primeiro destaque que vamos ver da entrevista é o Dr. Gary Nolan falando sobre Skywatcher. Na verdade, eu estou envolvido com outro grupo que é financiado privadamente, chamado Skywatcher. E o que estamos a fazer é que temos vindo a instalar sistemas de sensores no que chamamos áreas desimpedidas, onde sabemos que não há sobrevoo. E, por vezes, trabalhamos em conjunto com a FAA e outros para garantir que estamos a configurar para medições repetíveis e sistemas de sensores para observar coisas. E estamos a deparar-nos com coisas que não fazem sentido. E por isso não estamos a tirar conclusões, mas sim a recolher todos os dados. E como sou cientista, sou o principal conselheiro deste grupo. E estamos montando e fazendo as medições que eu acho necessárias, porque não vou esperar pelo governo. Sabe, não vou esperar pelo governo papai para me dizer o que é certo. Eu sou um cientista. Vou lá e faço eu mesmo. O governo paizinho? Adoro esse termo. E uma parte daquilo que estamos a fazer tem dois propósitos principais. Um deles é basicamente vigilância aérea, parcialmente apenas para drones, porque já vimos o que os drones conseguem fazer nas guerras. Então, e você sabe sobre os incidentes com drones em Nova Jersey, certo? E todo o alvoroço que aquilo causou? Pois bem, nós estávamos lá, de fato. Estávamos realmente a medir coisas. O que foi isso? O que foi isso? Alguns deles eram simplesmente drones. Alguns deles, no entanto, apresentavam movimentos que seriam difíceis de justificar pela ação de drones, mas todo o material que observamos próximo à costa era claramente o resultado de atividade humana. Mas então estamos a montar a Skywatcher com uma espécie de duplo propósito. Um dos objetivos é trabalhar com o governo na esperança ou com empreiteiros de defesa, ou com qualquer entidade que queira pagar pelos nossos serviços, para recolher dados aéreos, basicamente da forma mais rápida possível. Porque muitas vezes não é possível instalar o equipamento necessário no local com a rapidez suficiente para recolher os dados quando uma anomalia se apresenta. Quer dizer, nosso principal objetivo é a proteção dos Estados Unidos. Mas ao fazermos isso, por acaso, coletarmos outras informações sobre alguns, digamos, objetos anômalos, teremos os dados de rastreamento necessários para dizer, não entendemos isto. E você sabe, corrija-me se eu estiver errado, e talvez eu esteja claramente, mas lembro-me de o Skywatcher ter sido lançado e ser sobre. Sabe, o único objetivo deles era trazer a divulgação de OVNIs, trabalhando em conjunto com o governo americano para o conhecimento de todas as pessoas. Mas parece que as coisas mudaram um pouco, sabe? Com o Skywatcher, possivelmente. O que está tudo bem. Isso acontece com qualquer empreendimento que você assume. Você começa a adaptar o que faz. Eu, na verdade, acho que essa é a maneira certa de fazer as coisas, não é? Pode não ser o que você planejou inicialmente, de onde você realmente vai parar. Isso é bem comum, para ser honesto com você, com qualquer tipo de empreendimento comercial ou criativo ou financeiro. As coisas mudam, não é mesmo? Então parece que eles estão adicionando mais coisas ao que já fazem ou aos serviços que estão oferecendo. Digamos que estão, entre aspas, expandindo o menu, se é que me entende, certo? E oferecendo coisas diferentes, sabe? Para comer, se é que me entende. Eu só espero que eles não se esqueçam da primeira coisa que eles divulgaram, né? Que é simplesmente
sabe, a promessa de trazer a revelação sobre OVNIs ao povo americano em 12 meses, né? Isso foi em janeiro e já passamos bem da metade aqui, em 7 meses. Então eles, sabe, talvez esse cronograma mude, não tenho certeza absoluta. E para total transparência, ainda estou tentando conseguir uma entrevista com Jake Barber da Skywatcher ou alguém da Skywatcher para o meu documentário sobre Psionics. Estou em contato com eles neste momento, especialmente com o CEO deles, e estou tentando resolver algumas coisas. Então, isso ainda está em desenvolvimento e, sabe, teremos que esperar para ver o documentário se isso realmente se concretiza, certo? Então, eu não quero que ninguém, sabe, pode vir com essa, sabe? Eu fui convidado no verão, ou, sabe, antes do verão, para ir em algum momento durante o verão visitar as instalações da Skywatcher. Mas isso sempre foi provisório e eu sabia disso. Então, mas até agora eu não fiz essa viagem. Não há planos atuais para que isso aconteça. Então, sabe, vamos só esperar que, no mínimo, eu consiga pelo menos uma entrevista ou algo para incluir, porque eu quero muito falar sobre Skywatcher no documentário de Psionica. Sabe? E vamos falar sobre eles no documentário, mas espero que seja com os comentários ou a contribuição deles também. Se não, sabe, só eu falando sobre isso. E, sabe, de qualquer forma, vamos voltar à entrevista. A questão do Skywatcher é que nós, pelo menos num sentido limitado, há um tipo de sinal que pode ser emitido e que, em certas ocasiões, parece atrair esses objetos. E então, é aí que a tentativa de repetibilidade entra. Explique-me isso um pouco mais. Então, existe eu, porque é uma empresa e eu não sou o porta-voz oficial dela, e esta é uma informação pública que está disponível, é que há um sinal que um indivíduo, como parte da Skywatcher, tinha determinado quando estava a trabalhar com os militares, não era a sua intenção principal desenvolvê-lo, por isso ele não extraiu absolutamente nada. Foi mais uma questão de ele ter percebido algo e então, a partir daí, ele aprimorou a técnica. E agora ele sabe que possui, digamos, uma certa sequência eletromagnética que ele consegue liberar e que, de alguma forma, parece fazer com que essas coisas, esses objetos, apareçam. E eu estava presente quando isso aconteceu. Nós costumávamos sair para essas viagens de uma semana. Eventos que acontecem em lugares que são tipo o meio do nada, e as coisas simplesmente aparecem. E, sabe, parte disso, sabe, você pode encontrar no Twitter, mas o que está no Twitter não é bom o suficiente, na minha opinião. Eu estou mais interessado nos dados que estamos coletando mais recentemente com melhores câmeras e melhores sistemas de sensores, porque a ideia é apenas fazer a ciência. Agora não se preocupem, estamos a chegar à parte em que o Dr. Gary Nolan menciona que foi ameaçado com força letal pela Casa Branca, por falar sobre OVNIs. E vamos chegar a isso num instante. Mas eu queria compartilhar um pouco mais de informações sobre o apito de cachorro da Skywatcher. Vejam, há alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre isso e aqui está um pequeno trecho. E vou colocar um link na descrição para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a tecnologia de apito para cães da Skywatcher. Só para dar seguimento aos 2 métodos, tenho curiosidade em saber como vocês determinaram que estes 2 métodos eram dignos de serem experimentados. Existe um histórico de uso militar desses métodos e há outros métodos que vocês conhecem e que ainda não integraram nos vossos experimentos de campo? Sim, ótima pergunta. Bem, nós chegamos até aqui porque existe toda uma história envolvida. Então, alguns membros da nossa equipe que montamos para o projeto Skywatcher, como o meu parceiro James Fowler, que tem se destacado bastante ultimamente contando a sua história. Ele foi destaque no episódio 2 de Skywatcher e agora está fazendo podcasts. James é o engenheiro do nosso sistema de apito de cachorro, que originalmente é de onde vem o nosso nome, Skywatcher. É um sistema Skywatcher que ele montou em sua vida passada, se quiser, e tem implementado o sistema de Dog Whistle, que chamamos de Skywatcher, e tem
conduzindo operações para diversas entidades, ou tanto dentro do governo quanto fora do governo, já há muitos anos. Tem sido um sistema que foi desenvolvido, eu diria, principalmente ao longo dos últimos 6 anos e tem provado ser o único na forma em que ninguém mais consegue imitar os seus resultados, muito menos o método. E não é que nós mantenhamos a configuração do Dog Whistle e como fazemos, sabe? Nós guardamos isso a 7 chaves. E não é porque estamos sendo secretistas sem razão. Sabe? É o nosso segredo e é algo de que nos orgulhamos muito e muito tempo e energia foram investidos no desenvolvimento desse sistema. E nós não temos certeza exatamente qual é a gravidade das implicações de operar este equipamento. Então, eu acho que há tanta responsabilidade em manter isto privado e tentar envolver o maior número possível de agências governamentais que tenham responsabilidade quando se trata de defesa nacional e também consciência do domínio aéreo. Portanto, estamos trabalhando com eles para garantir que, porque existe a possibilidade de que uma caixa de Pandora possa ser aberta aqui, e se não estivermos preparados para lidar com isso, isso poderia causar uma série de problemas. Novamente vou colocar um link na descrição para aquele vídeo anterior que fiz há alguns meses, né? Se quiserem saber mais sobre a tecnologia de apito de cachorro da Skywatcher. Agora vamos passar para o Dr. Gary Nolan falando sobre o que ele pensa que é o fenômeno e até mencionando que foi ameaçado pela Casa Branca por falar sobre o tópico UAP. Para encerrar aqui, eu acho que seria muito útil que você nos informasse, se puder, o que diabos você acha que está acontecendo, sabe? E o que tudo isso fez? O que isso fez com você também? Isso, quer dizer, isso deve ter surgido do nada, por assim dizer, de uma forma bem severa, e assim, imagino que tenha causado um certo abalo na sua vida. Quer dizer, talvez um que seja principalmente interessante, mas ainda assim, sabe? Chamar isso de estranho é mal arranhar a superfície. Então, o que você pensa sobre tudo isso? Que há algo não humano aqui e está aqui há muito tempo é a minha conclusão provisória. E sabe, a questão que as pessoas deveriam perguntar não é: existe algo aqui? Você precisa perguntar primeiro: é possível que haja algo aqui? E a resposta curta é claro que sim, é perfeitamente possível, porque o universo tem 14 bilhões de anos. Você poderia ter ido de um lado da galáxia para o outro, na nossa galáxia, no Tesla de Elon Musk, se ele estivesse viajando a 10 mil milhas por hora, né? Mas o que entrou não é o mesmo que o que sai do outro lado. Então, sim, a resposta curta é que algo pode estar aqui. O que é, não tenho certeza absoluta. E me sinto muito desconfortável com os avistamentos de seres biológicos, nem que seja porque eles simplesmente se parecem um pouco demais conosco, sabe? E eu simplesmente não consigo entender, do ponto de vista da genética, por que a forma humana é tão, ou mesmo, sabe, 2 pernas e 2 braços, é necessariamente biologicamente a forma mais, sabe, bem-sucedida. Então, eu acho que tem algo aqui. Eu acredito que os dados, as evidências... É da hipótese. Há mais do que suficiente evidência para dizer que vale a pena investigar. Então, eu pediria aos meus colegas para apenas guardarem o seu sarcasmo por um tempo. Porque como você nega milhares de relatórios como este? Sabe, eu não quero parecer conspiratório, mas, veja bem, eu realmente recebi uma ligação de alguém representando a Casa Branca porque eu estava falando sobre algo que eles consideraram um pouco além do limite. Disseram. Você precisa calar a boca, Gary. Agora, depois de fazer algumas pesquisas, eu percebi que eu já tinha abordado este assunto antes e não me recordava disso, porque já faz um tempo. Mas o Gary Nolan tinha falado sobre essa ameaça vindo da Casa Branca e forneceu muitos mais pormenores numa entrevista que deu anteriormente. Aqui está um pequeno excerto. Já disse em público, então repito. Certo, aqui. Fui pessoalmente ameaçado. É porque eu soube de um papo que rolou em algum lugar. E eu aludi a isso da forma mais elíptica possível.
numa transmissão pública, literalmente passados alguns dias, recebo um telefonema de um amigo a dizer o X y Z da Casa Branca está furioso contigo. E você nunca mais deve dizer algo assim, porque o título 18 se aplica. Eu disse, bem, o que isso significa? Força letal é aplicável. Não estou brincando. Ai, meu Deus. Desliguei o telefone e eu honestamente, eu quase desabei em lágrimas. E liguei para um amigo repórter meu, para basicamente relatar o ocorrido a eles, para dizer, isso acabou de acontecer comigo, fui ameaçado. Porque eles sabiam o que eu estava dizendo. Ninguém mais saberia o que eu estava certo, o que eu estava aludindo. Independentemente de serem ou não alienígenas, pause se eles acham que você está divulgando informações confidenciais deles, você pode não estar seguro. Pause. Bem, eu não deveria saber disso, porque ouvi de um amigo que não deveria ter me contado em primeiro lugar. Pause. Mas... Certo. Então digam-me nos comentários o que acham disto. Tenho mais um clipe para mostrar. Eu fiz uma apresentação ao parlamento canadense. Eu estive no parlamento de vocês em Toronto e apresentei o assunto a todos os 3 partidos. Bem, eu só queria dizer que os únicos que não queriam ouvir absolutamente nada eram os separatistas. Bem... Então, curiosamente, mas não, eu passei 2 dias inteiros dedicados a isso. E nós informamos o Parlamento Europeu também sobre este assunto. E eles estão perfeitamente cientes do que alguns dos seus próprios militares estão a falar. Portanto, eu concluo que há definitivamente algo muito importante aqui. Mas eu acho que a conclusão mais interessante é, se algo está aqui, é provável que esteja aqui há mais tempo do que os humanos sequer foram civilizados. Então, isso levanta a questão. E, na verdade, é algo que eu acho que Charles Fort realmente disse, sabe? A Terra é provavelmente propriedade de outra pessoa. Bem, que ótimo lugar para terminar. Então, acho que vamos terminar por aqui. Agora, algo que vou experimentar é responder a alguns dos seus comentários do YouTube no final de alguns dos meus vídeos. Então, aqui vamos nós. Ray Carter Y7U diz, como sabemos se Patrick não é uma distração conveniente e plantada para desviar a narrativa de Ross? Não sabemos, só estou a dizer. Bem, vamos analisar isso, Ray. Você está dizendo que eu fui literalmente colocado para fundar a Vetted há 2 anos, só para chegar a este ponto onde eu distrairia da narrativa do Ross agora. Pensei bem nisso por um instante. Isso não faz o menor sentido, pessoal. Tipo, eu não tinha a mínima ideia de que ele ia falar sobre essas coisas. Então, comentário interessante, mas, boa tentativa. Snafu Z6Z diz exatamente como você disse. Por que será que o Ross sentiu a necessidade de dizer tudo isso? Qual é o sentido de fazer essas declarações? Eu não sei, apenas estou confuso com tudo isso. Eu te entendo perfeitamente, Snafu, e essa é, a minha maior pergunta é, por que agora? Por que Ross Coulthard está levantando a questão agora de que o Tic Tac é tecnologia da Lockheed Martin? Qual é o sentido, especialmente com uma audiência de UAPs acontecendo no Congresso? Bem, era para acontecer em julho, mas agora está sendo adiada para setembro com denunciantes em primeira mão. Qual é o sentido de trazer isso à tona agora? Essa é a maior questão. Então, ótima pergunta. Certo, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Por favor, deixem seus comentários abaixo e eu posso estar respondendo a eles em um vídeo futuro. A gente se vê no próximo. Lembrem-se sempre, cada dia é um presente.